Alô, massa rubro-negra, minha nação querida! Estamos juntinhos, eu e você e eu, aqui no canal que mais cresce no YouTube. É o Covil Rubro-Negro. É isso aí, minha gente. Quinta-feira de noite, feliz. É isso aí. Arrascaeta faz golaço, o Flamengo vence o Bragantino e encosta na liderança do Brasileirão. Pois é, mas antes da gente começar esse papo, eu queria convidar você, meu amigo flamenguista, minha amiga flamenguista, que ainda não é inscrita no canal. Pois é, aproveite agora, inscreva-se já, curta os nossos vídeos e não deixe de acionar o sininho das notificações. Pois é, se você quiser encontrar a gente nas redes sociais, estamos lá no Facebook, no Instagram e no TikTok. Flamengo! Minha gente, em confronto direto na parte alta da tabela, na luta pelo título do Campeonato Brasileiro, em jogo atrasado pela 30ª rodada, nessa quinta-feira, no Maracanã, o Flamengo, empurrado por mais de 57 mil torcedores, não deixou nova chance escapar e aumentou a esperança por um fim de temporada feliz. Com um golaço de Arrascaeta na segunda etapa, a equipe comandada pelo Tite venceu o Bragantino pelo placar de 1-0 e colocou na ponta da tabela de classificação. Mas quem vai fazer a análise desse jogo é ele, Vinícius Sacramento, no quadro Ligado no Lance. Meus amigos do Covil Rubro-Negro, sejam bem-vindos a mais uma análise aqui no canal que mais cresce no YouTube. Sempre um prazer participar. Deixe o seu like, não deixe de se inscrever aqui no canal e também compartilhar a transmissão com todos os seus amigos. Bom, mais um jogo, reta final de Campeonato Brasileiro, jogo atrasado da 30ª rodada e o Flamengo venceu no Maracanã o Red Bull Bragantino pelo placar de 1-0, a famosa goleada de 1-0 que todo mundo está acostumado de outros tempos do Tite. E o Flamengo teve que ralar para esse resultado sair. Mas antes de falar do que foi o jogo, eu preciso dar dois recadinhos, Óbvio que ontem, quinta-feira, a gente comemorou mais um aniversário de duas conquistas históricas do Flamengo. 23 de novembro de 81, nossa primeira Libertadores, e 23 de novembro de 2019, aquele troféu em Lima, virada histórica em cima do River Plate. Certamente dá um quentinho no coração de cada rubro-negro quando a gente lembra desses grandes resultados, enormes resultados do Clube de Regatas do Flamengo. E claro, eu preciso falar, passou batido nos últimos vídeos, sobre o PAN, os atletas do Flamengo que fizeram história nos Jogos Pan-Americanos do Chile, lá em Santiago. Flamengo conquistou 10 ouros, 12 pratas e 8 bronzes, não só com atletas brasileiros. O Flamengo tem atletas aí em várias confederações dos países sul-americanos. E se fosse um país, o Flamengo teria terminado o quadro de medalhas do PAN de Santiago em 9º lugar, atrás apenas dos donos da casa, do Chile. Como eu disse, representações aí em vários países da América do Sul, nos mais variados esportes, no judô, na canoagem, na ginástica artística, então no remo, obviamente. Quando você contribui para o Fla-Anjo, você que paga imposto de renda, se você destinar uma parte do seu imposto devido, não vai dar um centavo a mais para você e certamente o Flamengo vai poder aproveitar muito. Então pesquise aí sobre o Fla-Anjo, você tem só até dia 31 de dezembro para aderir ao programa, fazer bem aos nossos atletas e sem gastar um centavo a mais aí na sua declaração de imposto de renda lá no meio do ano. Agora sim, vamos falar sobre esse jogo. Olha, tinha tudo para ser um jogo horroroso. Por quê? 3 jogos seguidos no Maracanã em 48 horas. Terça-feira teve Brasil e Argentina, ontem teve o jogo do Fluminense aliás, anteontem o jogo do Fluminense e ontem o jogo do Flamengo. Então o gramado, que já deveria estar machucado, maltratado, precisando de cuidados, ainda teve uma chuva forte que caiu horas antes da bola rolar no Maracanã. Então tudo estava se desenhando para um gramado pesado, um jogo complicado de se ganhar contra uma das melhores equipes do campeonato, que até então estava na frente do Flamengo. E o primeiro tempo foi bem isso, Foi um jogo de xadrez com alternância de dominantes
Em um momento o Flamengo estava melhor, o Bragantino melhorou um pouquinho no meio, depois o Flamengo voltou a dominar. Eles até tiveram mais finalizações em boa parte do primeiro tempo. O Flamengo ainda um pouco assustado, entrou com uma escalação mais defensiva. Luiz Araújo ali, digamos que ocupando a vaga do Gabigol, que estava suspenso por um cartão vermelho injusto tomado no Fla-Flu, você se lembra bem. Data FIFA, tudo conspirava para o Flamengo não fazer um grande jogo. Ainda assim, o Tite fez uma excelente escolha em começar com o Arrascaeta. Mesmo cansado de jogos aí com a seleção uruguaia, ele preferiu poupar o Pulgar para o segundo tempo, ele que é o dono da seleção do Chile, e foi uma escolha muito acertada. No intervalo, algumas alterações. Ele não tirou o Thiago Maia como eu esperava que fizesse, fez isso só lá para os 20 do segundo tempo, na minha opinião, esperou demais. Mas o time melhorou muito a partir da saída do Thiago Maia e a entrada do Bruno Henrique. Ele começou o primeiro tempo com o Mateuzinho e botou no intervalo o Wesley. O Everton Ribeiro entrou no lugar do Luiz Araújo também no intervalo. Essas mudanças deram uma saúde melhor para o time e o time passou a ser mais ofensivo. Tomou o meio de campo do Bragantino e chegou ao gol numa jogada rápida pelo meio, com o Arrascaeta brincando dentro da área dos taurinos e definindo números finais da partida. Mas ainda assim o Bragantino por alguns minutos até esboçou uma reação. É um excelente time. O Pedro Caixinha, o português que comanda o Braga, fez algumas alterações, mas não deu muito certo, né? O Borbas, que jogou o fino da bola algumas rodadas atrás, foi expulso, falou alguma coisa ali no ouvido do árbitro que o árbitro não gostou, levou o vermelho direto, e aí a partir dessa expulsão, o Bragantino já estava no final do jogo, se desmontou completamente. Para se ter uma ideia, o goleiro deles foi para a área, naquela história de goleiro tentar resolver o resultado, né, no desespero, 46 do segundo tempo, né? Ainda tinha bastante tempo para se atuar e o goleiro já bem desesperado, e o Flamengo controlou os ânimos. Segurou a bola para si, não teve mais jogo, segurou até o árbitro dar o apito final. E aí saímos do Maracanã com mais 3 pontos, último jogo atrasado do campeonato. Finalmente a tabela não tem mais asteriscos e a situação agora é a seguinte, meus amigos. Vaga na Libertadores está quase garantida. Resta saber se a gente vai para a fase de grupos ou para a fase prévia. Por que eu digo isso? Porque o Atlético Paranaense, que é o 7º lugar, tem 51 pontos, 9 a menos que o Flamengo. Tem 12 pontos em disputa, contando a partir da rodada do final de semana, né? São 4 rodadas ainda pela frente, então se o Flamengo abrir 10 pontos no final de semana, já não poderá ser ultrapassado pelo Atlético, que é o 7º lugar. Estamos nesse momento a 2 pontos da liderança do campeonato. O Palmeiras tem 62 e o Flamengo tem 60. Mas ainda não dá para relaxar. A vaga na fase de grupos não está garantida. O próprio Bragantino, ultrapassado pelo Flamengo, é o 5º lugar. E está 1 ponto só da gente. Estamos com 60 e o Bragantino com 59. Não dá para relaxar. Tem que partir para cima e o próximo desafio é uma vitória obrigatória. América Mineiro já rebaixado e, como já sabia que seria rebaixado, mandou esse jogo para o Parque do Sabiá, Uberlândia, onde tem pouco rubro-negro, né, meus amigos? Então, eu espero que a nação invada lá o sul de Minas Gerais e traga esses 3 pontos na bagagem. Inclusive, a gente joga no mesmo horário que o Palmeiras. Vai ser uma rodada que, meus amigos, consulte o seu cardiologista antes de ver esse jogo de domingo, 6h30 da tarde, exclusivo aí da TV fechada, né, do pay-per-view. Acompanhe o Mengão, porque 4 rodadas finais, não tem nada decidido, é título, é G4, é fase prévia, não dá para saber pelo que o Flamengo ainda luta. Mas o pulso ainda pulsa, enquanto tem bambu, tem flecha. Vamos para cima, Mengão, juntos até o final. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Vamos então aos melhores momentos da partida. Roda aí.
O Bruno Henrique fez o break, tocou curtinha na entrada da área. Agora o Pulgar recebeu, tocou para trás. Arrascaeta dominou, vai marcar, bateu. É gol! Flamengo! Arrascaeta, camisa 14! E o técnico Tite, na coletiva, falou da importância da vitória no jogo e fez uma breve análise. Roda. Um jogo em que as duas equipes, ninguém conseguia controlar a outra equipe. Ela poderia ter o domínio, e o domínio para mim é ter a posse de bola e criar oportunidades, mas ninguém neutralizava o adversário. Foi assim com bola no primeiro tempo maior que o adversário teve e oportunidades, e nós tínhamos oportunidades, o adversário não nos controlava. No segundo tempo, nós melhor, criando oportunidades, e eles, pela qualidade, pelo time que tem, pelo entrosamento que tem, também criando perigo. Efetividade fez a diferença num grande jogo. E alguns jogadores do Flamengo falaram na saída do vestiário sobre a vitória de 1-0 sobre o Bragantino. Vamos ver? Sabia que eram 3 pontos importantes para as nossas ambições na competição. Creio eu que o campeonato não está decidido, está todo mundo ali com possibilidades. E a gente tem que fazer o nosso papel. Fizemos hoje, foi uma vitória importante diante de uma equipe muito difícil, que está bem treinada taticamente, muito bem fisicamente, chegando nessa reta final bem fisicamente também. Então a gente já esperava esse jogo difícil e a gente sabia que a gente igualando na vontade, uma hora a técnica ia sobressair e graças a Deus a gente saiu com essa vitória. Chegou um momento do campeonato como esse, né? Que é importante vencer, independente de como seja, 1-0, meio a 0, que for, é muito importante os 3 pontos, né? A gente está muito confiante aí para que possa ganhar esses últimos 4 jogos que faltam e no final os resultados possam colaborar aí para uma sorte maior nossa. Uma partida muito difícil, creio que desde que o professor Tite chegou, pode ter sido a partida mais difícil que a gente enfrentou, uma equipe muito qualificada. Acho que vale ressaltar também que a gente vinha de alguns resultados negativos na pós-data FIFA, né? E hoje a gente conseguiu uma vitória importantíssima aí que nos dá confiança para essa sequência, para esses 4 jogos que faltam, para domingo tentar chegar lá e fazer outro grande jogo e como foi nessa rodada também, que alguns dos resultados possam nos ajudar. E com esse resultado, o mais querido do Brasil chegou a 60 pontos e assumiu a 3ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 2 a menos em relação ao líder Palmeiras e 1 só atrás do Botafogo. Próximo compromisso do Mengão será no domingo agora, anota aí na sua agenda, dia 26 contra o América Mineiro, lá em Uberlândia, às 18h30, horário de Brasília. É isso aí, minha gente. Força, foco e fé, porque para Deus nada é impossível. Estamos chegando. É isso aí. Saudações rubro-negras e ó, fui!